E aí, pessoal, gravando mais uma aula aqui, aula número 7, é mais uma aula bônus aqui. Hoje a gente vai falar de planilhas para o Canva. Então, muitas pessoas ainda não sabem, mas o Canva ele tem uma área de planilhas, onde você consegue fazer qualquer tipo de tabela, planilhas, estilo aquelas do Excel mesmo, entendeu? Então, já estamos com o Canva aberto aqui para a gente poder passar para essa aula, fazer um pente fino em toda a área de tabelas, certo? E geralmente, se você está com o Canva, criou a conta já, ele vai aparecer logo aqui na página inicial, num dos primeiros itens aqui, ó, que é esse botãozinho azul que aparece aqui, que é o planilha. Eu vou colocar uma seta para mostrar no local onde é. E se você clicar nele, ele vai abrir uma aba nova de planilha, né? Igual como se fosse no Excel, como se fosse no LibreOffice, no Google Sheets, etc. E aí ele já abre uma tabela em branco com vários modelos do lado aqui. Então você consegue ver aqui do lado que você tem vários tipos de modelos de tabelas prontas, planilhas prontas que você pode utilizar. Então isso aqui é muito bom porque muitas pessoas que não costumam utilizar o Excel ou qualquer outro programa de planilhas com frequência têm um pouco de dificuldade para poder criar uma planilha que seja interessante, uma planilha que seja visualmente fácil de assimilar, fácil de entender, né? Então o Canva ele já vem com alguns modelos aqui para ajudar a gente nessa questão. Lembrando que, como qualquer ferramenta do Canva, a gente vai ter as ferramentas gratuitas, né? E as pagas. Então aqui não é diferente, tá? Aqui você consegue ver que tem vários modelos de planilha e alguns modelos têm aquele chapeuzinho com a palavra Edu, que aparece para mim que tem acesso de professor, mas para outras pessoas vai aparecer a coroinha de reinado, né? De rei ou de rainha. E aí no caso é o seguinte, quer dizer que a ferramenta é paga para essas planilhas, mas não quer dizer que você não vai poder utilizar nenhuma planilha, porque se você prestar atenção aqui na parte de baixo, você consegue identificar que tem várias outras planilhas que elas são totalmente gratuitas, né? Tem planilhas aqui, ó, em branco, planilha de controle de orçamento, planilhas de calculadora de preço, planilhas de perfis de candidatos, estoque de suprimentos, registro de doações, que mais? Rastreador de ativos, calendário anual, plano de mídia, roteiro de viagem, diário, banco de perguntas. Tem vários tipos de planilhas que você pode clicar. Ela vai ser transportada aqui para a tela branca e aí você consegue apenas modificar as informações e utilizar ela, deixar ela no mesmo padrão ou colocar as cores, colocar as fontes no padrão que você deseja, tá? Então tem uma infinidade aqui de planilhas, né? Tem bastante mesmo. Se você for descer na tela, você vai ver que tem um monte de planilha aqui diferente, né? E aí você pode utilizar qualquer uma delas. Porém, eu vou manter primeiro essa planilha em branco aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a planilha, né, crua, né? Como que você pode utilizar isso, principalmente para quem nunca utilizou esse tipo de planilha. Então, quando a gente vai fazer uma planilha, uma tabela, basicamente é um projeto de organização de informações, né? Ou criação de relatórios, né? Informações específicas e precisas referente a um projeto, a uma tarefa, a uma empresa, etc. Tá? Então, que tipo de planilha eu posso criar? Nesse caso, essa pergunta você precisa fazer para si próprio, né? Que tipo de planilha é interessante eu criar para os projetos que eu desenvolvo, né? Por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Quando eu trabalho com marketing digital, os melhores tipos de relatórios que eu posso utilizar com tabelas são relatórios para os meus clientes, onde eu vou tirar relatório com base em campanhas, com base em resultados, visualizações, crescimento de seguidores ou crescimento de vendas, né? Relatórios com relação ao andamento do público e às vendas dos produtos ou serviços dos meus clientes. E você pode utilizar não apenas para isso, como para várias outras estratégias, né? Tem gente que usa para fazer sorteio, tem gente que usa para fazer organização de publicações para as redes sociais. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui, ela coloca, sei lá, dias da semana, vou colocar aqui semana, aí ela vem e coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, gente, aqui. Quinta, sexta, sábado, domingo eu não vou colocar. Então você vem, cria aqui a semana, né? Aí você pode colocar aqui tipo de post, por exemplo, né? Aí
Primeiro, quais são os dias da semana que você vai publicar? Eu vou publicar todos os dias da semana. Que tipo de publicações você vai criar em cada dia da semana? Então aí você defina, né? Tipo de post, na segunda-feira, um post educacional, sei lá, na terça-feira, curiosidade, na quarta, venda, na quinta, dicas, na sexta, notícias, talvez, notícias barra informação, entendeu? Aí fica a seu critério como que você vai definir essas estratégias. Ah, eu quero post toda semana, todo dia da semana, cada dia da semana vai ser um tipo de post e cada tipo de post vai ter um horário também. Então, por exemplo, na segunda-feira, o post educacional será às 10 da manhã, por exemplo. Na terça, 3 da tarde. Entendeu? Você pode definir isso também. Post de venda, 10 da manhã também. Na quinta-feira, as dicas também vai ser a partir das 2 horas. E na sexta-feira, a informação vai ser 18 horas, por exemplo. Então, fica a seu critério o tipo de publicação, o tipo de organização que você vai criar aqui. E aí você pode definir isso ou organizar essas informações, organizar essa planilha, né, para seguir ou para repassar para outras pessoas. Né? Você pode fazer o download dela, encaminhar para outras pessoas para que elas analisem. Sempre que elas tiverem dúvidas referentes aos posts, elas venham aqui analisar as informações. Estou dando só um exemplo, mas você pode ter inúmeras outras informações. Né? Você pode ter rede social, por exemplo. Qual rede social que cada publicação estará publicada. Né? Então, sei lá, essa aqui vai ser Instagram e LinkedIn, por exemplo. De terça-feira, Instagram e TikTok. Quarta-feira, Instagram e Facebook. Entendeu? Você pode definir isso também. Ou dicas: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, todas as redes. Né? Você pode colocar aqui todas. Entendeu? Então, essas informações você pode ir organizando e a tabela, com o passar do tempo, ela pode ir melhorando. Então, você pode ir inserindo mais informações, de modo que a tabela fica ainda muito mais completa. E aí você pode ir sempre se organizando, melhorando, alterando informações e garantindo que você vai ter toda a consistência na hora de criar suas estratégias. Você pode até definir se vai ter alguém que vai ser responsável por isso. Então você pode colocar aqui, o responsável. Segunda-feira eu, tá? Na terça Ana, na quarta João, na quinta Igor, na sexta, por exemplo. Então você pode colocar os responsáveis por essas tarefas, né? Programação, se já está programado ou não. Está programada. Aí você pode colocar se sim ou se não. E aí você define as informações, vai colocando e você vai deixando a sua planilha ainda mais completa. Se você tiver dúvidas, você pode até utilizar as ferramentas aqui em cima para te ajudar a tirar essas dúvidas. Igor, que tipo de dúvida você está falando? Vamos supor que essa planilha ela estivesse é, bem comprida, assim, que você tivesse informações até lá embaixo, bastante informação, e várias pessoas responsáveis, várias. Só que você não sabe quantas pessoas estão fazendo tantas tarefas. Por exemplo, a gente tem aqui Igor 2 vezes, Ana 2 vezes e João 1 vez, por exemplo. Né? Como é que eu posso tirar uma dúvida? Vamos supor que eu tivesse nomes até aqui embaixo, eu tivesse uns 100 nomes aqui, e eu gostaria de saber quem é a pessoa que menos está sendo relacionada para realizar tarefas. Né? Então eu posso selecionar aquela coluna, vir aqui no Canva, né? E na opção de insights mágicos, o que são os insights mágicos? Insight geralmente é eu trazer ideias, né? Ideias ou tirar dúvidas com relação a informações que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma gama de informações. Que tipo de informação eu posso tirar daqueles dados, né? Que possam ser úteis para mim. Né? Então, me dê um insight, me dê uma ideia para que eu possa utilizar esses dados de forma organizada ou tirar dúvidas com relação a esses dados para saber o que eu posso fazer, né? Por exemplo, eu faço uma pergunta para gerar insights. Então, eu posso fazer assim, ó, qual pessoa
está tendo menos tarefas para fazer. Ele vai gerar um insight, ele vai fazer análise dos dados e vai tirar essas dúvidas que eu tenho ou me dar ideias de como eu posso gerar novos insights ou criação de novas formas de relacionar os dados, né, e organizar a informação. Então, ó, aqui ele já me diz, ó, qual pessoa está tendo menos tarefas para fazer. Insight, página 1. A pessoa com menos tarefas atribuídas é João. Será que é o João mesmo? Ele está falando que o João é a pessoa com menos tarefas. Então, ó, Igor, 2, Igor aparece 2 vezes, Ana aparece 2 vezes e o João só aparece uma vez. Então, o João é a pessoa com menos tarefas relacionadas. Isso quer dizer que eu posso ir lá e colocar o João em mais tarefas para poder igualar a quantidade de tarefas que cada pessoa vai fazer, entendeu? Então, essa é uma das ferramentas, tem várias outras aqui. Lembrando que quando eu vou fazer esse uso de insights, né, como eu estou utilizando inteligência artificial, e a gente sabe que nada é de graça, né? Aqui ele está dizendo que eu tenho uma quantidade limitada de créditos para usar. Então, ó, use um de 499 créditos, renovação 17 do 8. Então, provavelmente uma vez por mês ele me dá 500 créditos, que eu posso fazer 500 usos, né, dessa ferramenta de insights dentro das planilhas que eu tenho ou que eu estou criando, tá bom? Então, esse aqui é só um exemplo simples. Só que assim, imagina que eu trabalho muito com corretores de imóveis. Então, imagina que uma construtora te deu uma planilha com um número bem grande de informações de terrenos, casas, apartamentos, vários valores ali, e os bairros onde estão localizados esses empreendimentos. E aí você gostaria de saber, olha, eu preciso, eu estou fazendo um cenário aqui, eu preciso visitar o máximo de empreendimentos para fazer uns vídeos lá dentro, vamos supor. E aí você não sabe quais são os bairros que mais tem empreendimentos. Você quer começar do bairro que mais tem empreendimentos, do bairro que tem menos. E aí você pode usar essa ferramenta para isso. Por exemplo, você vem na parte de uploads, que eu já ensinei como é que faz a questão de uploads, né? De enviar arquivos para o Canva na aula 2, tá? Já mostrei lá na aula 2, então eu vou colocar um card aqui em cima mostrando que se você não souber como faz, tá? Então você pode ir lá na área de upload, faz o envio dessa tabela nova, essa tabela que você recebeu da construtora, coloca essa tabela aqui, porque dá para dá para trazer tabelas de fora, ele consegue ler tabelas de Excel, Google Sheets e outras ferramentas como LibreOffice, BROffice, etc. Então ele consegue ler outras tabelas, ler os arquivos, né, em formato CSV, que é formato de tabela, formato XLS. E aí você pode selecionar aquela coluna que aparece os bairros, por exemplo, e aí vir aqui na parte de insights e falar assim, quais são os bairros que mais aparecem nessa tabela? Ou liste para mim o bairro mais citado dentro dessas colunas, né, dentro dessas linhas. E aí ele vai fazer a relação dos bairros mais citados, né? Se você pedir um ranking dos bairros mais citados ou só o bairro mais citado. Você recebe aquela informação do bairro, então você já tem aquela informação de fala, bom, então eu já vou para lá segunda-feira, porque eu sei que a maioria dos imóveis estão lá, e aí eu vou partir nesses imóveis para fazer meus vídeos e meus conteúdos. Estou dando um exemplo aqui, mas é só para você ver como que tem vários tipos de uso que você pode fazer com esse tipo de ferramenta, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos passar para outro tipo de análise, né? Que tipo de análise que eu vou fazer agora? Certo, então eu vou colocar um cálculo de venda aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é transferir minha câmera para o outro lado, para ela não ficar aqui na frente da planilha. E aí eu vou colocar aqui uma tabela de vendas, como se a gente tivesse criado várias vendas dentro dessas publicações, tá? Então, vou colocar aqui, ó, na segunda a gente fez 10 vendas, na terça a gente fez 20, na quarta a gente fez 16, na quinta fez 19 e na sexta a gente fez 6. Aqui, esse aqui foi a quantidade de vendas que a gente fez na semana em que a gente fez as publicações. Aí, eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quantas vendas foram realizadas no total, né? Como é que eu faço? A gente pode criar uma fórmula igual é criado dentro do Excel, por exemplo, né? Que a gente vem aqui no local onde a gente quer o resultado, né?
Vamos supor que eu tenho aqui os itens e embaixo eu quero o total. Então eu posso colocar aqui o local onde eu quero o resultado. A gente coloca o igual, né? Porque o símbolo igual é o símbolo que abre, tanto no Excel quanto em outras ferramentas, a caixa de programação da fórmula. Né? Então aqui, no caso do Canva, como é uma ferramenta que ele traz bastante da inteligência artificial, se eu tivesse, por exemplo, no Excel, na hora que eu desse o igual, igual abre parênteses, né? Aí ele ia pedir para você colocar a fórmula que você quer, o nome da fórmula, que você tem que saber os nomes da fórmula de cabeça ou pesquisar, né, na parte de ajuda quais são os nomes, ou trazer uma planilha, analisar um documento externo para você saber quais são os tipos de fórmulas que tem. Tem fórmula de multiplicação, de subtração, de adição, divisão, fórmula de análise de dados correlacionados, o tal do PROC-V e tal. Tem um monte de tipos de fórmulas diferentes que você pode utilizar. Nesse caso, como a gente vai utilizar a forma simples de soma, eu abri aqui o igual, e aí agora que eu abri o igual, ele abre essa caixa aqui, ó, e aqui ele me mostra quais são os tipos, né, de fórmulas que eu posso usar. Ó. Fórmula de soma, fórmula de média, para calcular a média de um conjunto de números, contas de células com números, mínimo encontrar o menor valor, máximo encontrar o maior valor, e todas as funções. Se você clicar em todas as funções aqui, aí ele abre todas as funções que ele tem aqui, ó, de estatística, de média, de controle, de encontrar valor máximo, valor mínimo, de matemática, de calcular número elevado tal, valor absoluto, logaritmo, potência, arredondamento, ó, tem um monte, lógica condicional. Se tal coisa acontece, tal faz tal coisa. Se isso aqui tá sim, coloca aqui que não. Se aqui foi não, aqui é sim, entendeu? Então tem várias lógicas também de argumento. Pesquisa e referência, então tem verificação horizontal, índice, PROC-V, PROC-X, parte de texto. Tem um monte de fórmulas aqui. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, eu não sei que tipo de fórmula que eu preciso usar para resolver determinado problema. Então você pode, no próprio Canva aqui, ó, você vai clicar aqui em fórmula mágica e aí você vai escrever qual é a fórmula que se encaixa com aquilo que você gostaria de fazer. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele abre uma outra caixa. Deixa eu tirar o meu. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu trazer essa caixa para cá. Essa caixa não era nem para estar aqui. Peraí, vamos de novo. Pronto, ele abre essa caixa aqui, e aí nessa caixa eu tenho que descrever o que eu quero, né? Então, por exemplo, ó, eu quero a soma de todas as vendas realizadas na semana. Pronto. Eu quero a soma de todas as vendas. Então ele já sabe que os valores de venda estão na coluna de vendas, né? E aí ele trouxe, ó. Então a resposta é 71. Porque ele está fazendo a soma do G2 até o G6. Né? Qual é o G2? É o G2. Coluna G, número 2, que é as vendas da segunda-feira, né? G2, G3, G4, G5 e G6, que é sexta-feira. Então ele encontrou G2, 3, 4, 5, 6, somou do G2 até o G6 e me deu o resultado de 71. Vamos confirmar se esse resultado está ok? Então eu vou abrir aqui uma calculadora. Só. Deixa eu estar aqui. Vou abrir aqui uma calculadora. Aqui, então, calculadora aberta, 10 na segunda-feira, mais 20 na terça, mais 16 na quarta, mais 19 na quinta, mais 6 na sexta-feira. Resultado 71. Então, a inteligência artificial aqui, ela me deu o resultado correto, que é 71. E aí, nessa caixa aqui, ó, você vai ter aqui o botão inserir em G7, ou seja, o resultado foi esse e a fórmula é essa. Você quer inserir essa fórmula nessa tabela, que é a G7, que é embaixo da G6, que é o total? Então, se eu clicar aqui em inserir, ele insere. Então, aqui, ó, ele inseriu o valor aqui. Beleza, então eu já sei que todos os valores, toda vez que modificar aqui, ele já traz o resultado alterado. Né? E aí você pode só trabalhar. Quer ver? Total, aqui total.
criar uma caixa aqui entre eles, de total. Criar uma tabelinha maior aqui. Eu já sei que aqui é o total. Aqui vai ser o total. Eu já sei que o total vai cair aqui. Vou deixar assim, só pra gente... Vou deixar aqui maior. Vou aumentar um pouco aqui. A gente já sabe que aqui vai ser o total. E aí, ó, vou alterar os valores aqui. Então, eu sei que na terça-feira foram 10 vendas. Se eu altero de 10 para 20, aí o que acontece? O total muda também. Se eu alterar aqui 6 para 10, ele vai inserir mais 4, né? 85. Se eu mudar para 10 para 15, ele vai para 90. Então, a fórmula já está inserida aqui. Toda vez que forem feitas qualquer tipo de alteração na planilha, ele já me dá o resultado. E eu poderia aqui também colocar aqui embaixo, para ele mostrar quem é a pessoa que menos foi citada, né? A pessoa que menos tem responsabilidades atribuídas a ela. Eu posso criar uma fórmula para isso e jogo essa fórmula aqui. Então, toda vez que eu for alterando o nome das pessoas que estão responsáveis por realizar alguma tarefa, ele já vai mudar e trazer o resultado aqui de quem é a pessoa que está tendo menos tarefas atribuídas, né? Então, eu posso também criar esse tipo de fórmula aqui. E assim sucessivamente. Posso colocar aqui também qual a rede social que menos está sendo postada aqui, ou a que mais está sendo postada, né? Colocar aqui semana 1, depois semana 2, semana 3, semana 4, ou eu posso criar uma planilha para cada semana, né? Essa planilha aqui vai ser só para semana 1, depois outra planilha para semana 2, outra planilha para semana 3, outra planilha para semana 4, e aquele documento vai se chamar mês de agosto. O mês de agosto tem as planilhas das 4 semanas e eu posso analisar todas elas separadamente e individualmente, porque aí eu consigo me organizar com os dados, saber como é que as coisas estão acontecendo, me planejar para os próximos, né? Saber onde está ruim, onde está bom e o que deve ser mexido, entendeu? Então eu tenho vários tipos de análises que eu posso fazer e criar com relação às planilhas. E eu sempre falo isso para os meus alunos, tenta se organizar desde o começo, porque uma vez que você monta a organização, que muitas vezes dá trabalho para montar, só que depois que está montado, já era. É só seguir aquilo. É igual fazer faxina em casa, né? Vamos supor que você faz uma baita de uma faxina, lava a sua casa inteira uma vez por mês, certo? Se você faz isso uma vez por mês, limpa tudo, e depois não limpa mais nada, muito provavelmente no outro mês você vai precisar fazer a mesma coisa, né? Se você só faz a faxina e não mantém limpo, em menos de um mês você vai precisar faxinar de novo, certo? Então o ideal faz aquela faxina grande, que é a organização, e depois você vai só mantendo, né? Com as limpezas regulares, limpezas básicas, tirando a poeira, passando pano aqui, pano ali. Limpeza pesada, não precisa fazer toda hora. Só que se você faz uma vez e depois não mantém a limpeza, rapidamente você vai ter que fazer outra, né? Em poucos dias você vai ter que fazer outra, porque você não está mantendo a estrutura organizada, né? Digamos assim. Então, esse é mais um dos itens que a gente vai analisar aqui. Deixa eu pensar aqui qual outro tipo de análise a gente pode fazer com base. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Fica uma dúvida também. É possível criar um gráfico com relação a essas informações que eu tenho aqui? Sim, é possível, porque como a gente tem relação, a gente primeiro precisa definir o melhor gráfico, né, para essas informações e qual tipo de gráfico que encaixaria melhor. Vamos supor que, como você já sabe que você tem vendas cada um desses dias, né, de segunda a sexta-feira, que você consegue mapear essas vendas, você pode gerar um gráfico, por exemplo, que está me dizendo quais dias da semana mais me trazem vendas, né? E qual é a porcentagem que essas vendas representam no todo, né? Então você pode, por exemplo, selecionar todos os itens da tabela. Então, por exemplo, vou selecionar aqui do começo. Deixa eu só tirar minha câmera da frente, jogar ela lá para outro canto de novo. Então, pronto, posso vir aqui na planilha, né? Seleciono da semana até as vendas, toda a informação. Aí aqui em ações, ó, eu posso clicar aqui em ações, né? Vim aqui em gráficos mágicos, né?
né? Ou em sites mágicos também, mas eu vou vir aqui em gráficos mágicos, vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Tem gráfico de barra, de área, de pizza, vários tipos de funil, etc. Eu vou escolher aqui um de pizza, que é essa bola aqui redonda, e vou clicar nela para inserir ela no documento. Vou jogar ela aqui para o lado, melhor, vou jogar aqui para baixo. Aí pronto, aqui para baixo. E aí chegando mais perto dela, deixa eu ampliar aqui, ó. A gente consegue ver algumas informações. Ó. Então você tem aqui, ó, quantos por cento, né? Cada dia da semana representa nas vendas. Então eu tenho sexta-feira 16%, segunda-feira 22%, terça 22%, quarta 17%, quinta 21%. Então, os dias que eu mais vendo aqui com relação a esse gráfico são nas segundas e terças-feiras, que são 22%. Né? Somando as duas, 44%. E o dia que eu tenho menos vendas é na sexta-feira. Então, com base nessas informações, você pode criar estratégias, né? Criar novos planejamentos, criar novas comunicações para poder melhorar o desempenho da sua empresa, do seu planejamento de publicações para esses dias aqui. Então, pode reunir aqui e falar, pessoal, o dia da semana que a gente menos vende hoje é na sexta. Então, sexta-feira, a gente tem que criar algumas estratégias pontuais, a gente tem que publicar talvez um pouco mais, fazer novos vídeos, criar alguma estratégia que possa fazer com que a gente aumente, dá uma melhorada, incremente essas vendas aí. Pelo menos para fazer, sei lá, de 16 chegar aos 20%, porque aí a gente sabe que vai ficar tudo bem equilibrado, 20% em cada dia da semana. Né? Então, existe também esse tipo de insight que você pode trazer com relação às informações que você tem dos seus dados. Né? E aí, se você quiser mudar as cores da tabela para deixar ela parecida com as cores da sua empresa, você também consegue fazer isso. Consegue trocar as cores aqui os pedaços da pizza, né? Se você tiver interesse e tal. Tem uma questão de design que você pode fazer também, mudar as informações, entendeu? Então, se você não quiser esse tipo de gráfico, você pode testar outros tipos de gráfico para ver qual que fica melhor, né? Então você pode selecionar, deleta, né? Eu deletei o gráfico de pizza que apareceu, selecionei novamente os itens aqui, cliquei em ações, eu vim aqui em gráficos mágicos para criação de gráficos e aí eu posso escolher um outro tipo de gráfico para tentar trazer as informações para mim. Eu tenho um gráfico aqui esse aqui de roda, né? Que talvez possa ajudar também a visualizar melhor. Se você não gostar dele, você pode também trazer outro tipo de gráfico. Vou pegar esse aqui de funil. Aqui, tem esse aqui de funil também, que aí ele mostra, né, dentro na semana, né, que aqui ele trouxe informações referentes a todos os dados, né? Essa aqui talvez não ficou tão legal, não. Mas é até bom que aconteça isso, que a gente consegue analisar. Então, assim, dentro de todas as vendas realizadas, a gente consegue perceber aqui que ele só traz o gráfico um pouco diferente, né? Ele pega qual é a, a, o dia da semana que mais teve vendas, é segunda-feira. Então, ele transforma aquele número em 100%, entendeu? E aí ele traz os outros números com base naquele número. Então, como a gente sabe que segunda e terça é a mesma quantidade de vendas, né? Ele pega o maior número, transforma em 100%, né? Que são as 20 vendas, ó. Ele transforma isso aqui em 100%, depois ele traz os outros números com base naquele 100%. Então, com base naquele 100%, nas 20 vendas, sexta-feira é o dia que está trazendo menos vendas, está trazendo 75% do total. Né? Que eu consigo bater 100%, que são as 20, sexta-feira está me trazendo 75%. Então, aí eu preciso aumentar, né, 25% para poder chegar equalizar esses números aí. Então isso aqui também funciona de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem uma forma diferente de trazer esses dados, mas ele funciona também. E aí fica a seu critério qual tipo de gráfico que melhor se encaixa na proposta. Dá para usar mais de um tipo de gráfico? Dá. Tá, eu tenho esse gráfico aqui, aí é só eu já estou com os itens aqui selecionados, é só ir lá nos gráficos e trazer um outro gráfico. Eu seleciono as informações, abro lá a parte de gráficos mágicos de novo e trago um outro gráfico. Entendeu? E aí eu tenho dois gráficos diferentes, um trazendo um tipo de informação, outro trazendo outro tipo de informação. E aí você pode fazer isso com quantos gráficos você quiser, entendeu? Não tem qualquer tipo de indisponibilidade
consegue fazer isso tranquilamente. Se você tem uma planilha de Excel, você também consegue importá-la para cá, para você utilizar. Deixa eu mostrar como é que a gente faz isso. Então, eu vou deixar esse gráfico aqui. Vou voltar lá para a página inicial, né? Já expliquei como é que volta sempre. Então, não quero mais mexer com nada aqui. Você pode fechar, abrir o Canva de novo, não tem problema. Se eu fechar aqui no X e clicar aqui na outra aba de Canva que eu tinha, eu fecho e aquela planilha ela vem para cá, para a página inicial, aqui como item recente, né, utilizado. Então eu posso vir aqui na parte de upload, ó, que é esse botão aqui da parte de cima, clico no upload, então aqui vai fazer o upload aqui do material, vou selecionar aqui, tem que ser dois formatos, tá? Ou XLSX ou o CSV. Se você estiver utilizando XLSM, ele não aceita. Então pronto, fiz o upload aqui de uma planilha. Ó, é uma planilha de controle de estoque, né, de lista de estoque de armazém, que eu baixei da internet pronta já. E ela foi criada no Excel e formatada para Excel. Mas o Canva ele consegue ler, né, a planilha, ele consegue identificar todos os itens dela, todas as tabelas, ele consegue identificar as unidades, ele consegue trazer as fórmulas, né? Então, qualquer alteração que você faz, os valores da fórmula vão estar intactos. Quer ver? Eu vou trazer a minha câmera um pouco mais para cá, tirar da frente. E aí aqui ó, a gente tem algumas informações referentes a estoque, né? Quantidade e custo. Se eu aumento o custo, o valor do estoque tem que mudar, porque já tem a planilha, já tem a fórmula aplicada aqui. Então, se eu mudar para 60, o valor de estoque deve mudar para 1.200. Então, ó, mudou para 1.200, porque eu dupliquei o valor aqui. Então, as fórmulas se mantêm. Então, isso é muito bom, porque você não precisa criar as fórmulas de novo, você consegue manter do jeito que as fórmulas estavam. Tá? E aí, no caso, como essa planilha ela tem várias no caso, seções, né? Porque a planilha você sabe que lá embaixo dá para colocar seções diferentes da mesma planilha, né? Como é que você faz para poder ver isso aqui no Canva? Você tem que vir aqui embaixo na parte de páginas, tá? Que é para mostrar a miniatura das páginas. Vai clicar aqui para que ele abra essa tabela aqui, ó. E aí nessa tabela você consegue ver as outras seções da planilha. Então, por exemplo, essa primeira aqui é lista de estoque do armazém. Na outra, ela é lista de seleção de estoque e a 3, pesquisa de compartimento, entendeu? Então, a gente tem 3 seções de planilhas diferentes, tá? Ela trouxe as 3 seções, já trouxe a planilha formatada, configurada, tá? E aí, é só você alterar as informações, altera as cores, né? Coloca o logo da empresa, mantém aí a fórmula de acordo com o que você está criando, né? Então, aqui ele traz essa planilha de controle de estoque, o código do produto, né, o SKU, que aí, no caso, quem trabalha com estoque vai ter essas informações, né, a descrição do produto, que aí tem que ser feita aqui, o número do compartimento onde esse produto está, né, ou o número, pode ser o número do compartimento, o número da gôndola, o número da prateleira, na sala 1, na sala 2, na sala 3, etc. Depende do estoque, né, cada estoque funciona de uma forma diferente. O local, a unidade, a quantidade que tem, todas as informações aqui, entendeu? Então tem todas essas informações aqui. Você pode pegar suas planilhas que foram criadas no Excel, no LibreOffice, no Google Sheets, no Google Planilhas e trazer para cá também, que o Canva também consegue identificar, consegue trabalhar com planilhas de qualquer outro programa. Tá? Então, quanto a isso, você também não vai ter problema em utilizar as planilhas do Canva. O lado positivo é você tendo essas informações no Canva, se o computador quebrar, né, se quebrar o seu HD, você não vai perder esses arquivos. Né? Você vai ter como se fosse um backup salvo no Canva, porque é só você trazer um outro computador, faz o login no Canva, você vai ter todas as informações lá. Então você pode utilizar o Canva também. Eu não quero utilizar o Canva porque eu não estou acostumado com ele, com as ferramentas dele. Eu prefiro manter todas as minhas planilhas aqui no Excel. Tudo certo. Você pode fazer o upload desses arquivos no Canva, né? Para poder lá na frente, caso aconteça alguma coisa com sua máquina, aconteça alguma coisa com o HD, não dê para recuperar os arquivos, você tem um backup dessas planilhas para não ficar sem trabalhar. Entendeu? Então, funciona também com relação a essa questão do backup, essa questão de guardar os seus arquivos para o futuro ou para uma segurança
tipo, uma segurança a mais, né? Então aí fica o seu critério. Então, o Igor quer usar as fórmulas e também as planilhas que o próprio Canva oferece. Como que eu faço? Também é bem simples. Como eu falei para vocês, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa planilha, vou apagar ela toda, selecionar e apagar. Ou, se você quiser, for mais fácil para você, simplesmente abre um modelo novo e joga em cima também. Se esse modelo você não quiser salvar, não tem problema. Só você abrir a parte de design e você encontra aqui outras planilhas que já estão prontas, né? Seleciona uma delas, por exemplo, tem uma aqui, deixa eu ver, registro de doações, eu vou abrir essa daqui. Ao clicar nela, abre essa janela dizendo, você quer adicionar um modelo como uma página, uma nova página? Aí você escolhe se você quer uma nova página ou não, tá? Eu vou colocar aqui, substituir a página atual. Então ele apaga a página atual, cria essa nova página, essa nova planilha, e aí eu tenho uma nova planilha aqui, ó, que tem organização, né, que é a empresa que está organizando o recebimento de doações. Tem aqui o valor atual de doações recebidos, né, e aí a planilha já está toda configurada aqui, ó, a quantia recebida, o tipo de doação, se foi dinheiro, cheque, em espécie, que aí você consegue alterar essas opções aqui, ou criar do zero uma nova, por exemplo, eu quero colocar aqui Pix, então você vem, adiciona opção 4, Pix, Pix. Aí você seleciona e coloca lá. Vou deixar aqui só a opção 4. Pronto. Opção 4. Aí, se a opção for diferente, altera-se a opção. Né? Opção 4, Pix, alterei aqui também. Então, você pode alterar as opções, você pode inserir aqui os nomes, né, dos doadores. Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês. E-mail, quem fez o registro da doação, você pode também criar os nomes das pessoas, né, para colocar aqui e colocar notas, né, colocar informações a respeito da doação, etc. E você pode criar também alguns gráficos depois com relação a essas informações, né? Quem doou mais, qual o dia da semana que a gente mais recebeu doação, né? Quais foram as pessoas doadores que mais fizeram doações, quem foi a pessoa que mais registrou doações, tudo isso você pode gerar gráficos em cima disso daí. Só você pegar os valores que você quer criar o gráfico, né? Por exemplo, aqui, dias e data. E aí você pode criar, selecionei aqui, ó, data e a quantia, vim aqui em ações, aí posso vir aqui, ó, em insights mágicos, e aí perguntar qual dia da semana, qual dia mais, qual foi o dia que mais recebemos doações. Por exemplo, ele vai gerar uma fórmula com base nessas informações que eu solicitei. Então, aí deu aqui. O dia que mais recebemos doações foi 22 de fevereiro. Então, aqui, ó, dia 20 e 22. 22. Tá, dia 22 nós recebemos 3.700 com 10 com 17. Então, 17 com 10, 27, mais 3, coloca aí 30, mais 17, mais 5, 35, 30 e poucos mil aí. Só no dia 22. No dia 22 nós recebemos várias doações. Né? Então, se vocês olharem aqui de perto, deixa eu ampliar aqui. Aí, ó, dia 22. Foi tudo isso aqui de doação. Foi o dia que a gente mais recebeu doação. Deixa eu pintar aqui o quadradinho só para vocês. Então, aqui no dia 22 foi o dia que mais recebemos doações. Aí, se quiser, pode criar também uma planilha separada, informando dos dias, informando da soma dos valores, etc. Né? A gente recebeu 4 doações no dia 22. No dia 26, 2. Dia 27, 2. E dia 20, só 2. Então, no dia 22 foram o dobro, 4. Entendeu? Então, aqui você já tem essas informações também. Entendeu? E já tem tudo organizado, já tem as cores, já tem as fontes, tudo isso aqui você pode alterar. Se você não gostar, você tira, vai lá e deleta.
vai lá e troca as informações, o registro de doações. Eu não quero registro de doações, eu quero só doações recebidas. Então, tudo isso pode ser alterado. Ah, eu não quero na cor verde, eu quero amarelo. Você vai lá e altera. Tudo para amarelo. Aí tem que alterar as cores aqui também. Porque branco não vai aparecer muito, né? Aí tem que alterar. Então aí já está alterado. Quer imprimir? Simples. Você vai lá em compartilhar, naquele botãozinho branco lá em cima, do lado direito, na parte superior. Vai clicar aqui. Vai vir em baixar, se você quiser. Deixa eu tirar minha câmera da frente. Botão baixar, que vocês já estão acostumados com esse botão baixar, né? E ele traz aqui, ó, para baixar no formato CSV, que é um formato de visualização para arquivos de planilha, né? Você pode, se você quiser, alterar o formato para JPEG, por exemplo, que é um formato de imagem, né? E aí, na hora que você for imprimir, ou na hora que você for enviar essa planilha para alguém, a pessoa consegue analisar os dados de forma ampla. Né? Além disso, o JPG ele é um formato mais simples para você poder enviar pelo WhatsApp, pelo e-mail, para a pessoa visualizar, porque às vezes a pessoa pode estar utilizando um equipamento que ela não tem nenhum programa que consiga abrir um arquivo CSV, entendeu? Aí ela não vai conseguir visualizar aquilo que você quer mostrar, entendeu? Então eu já salvei aqui como JPG, eu vou mostrar aqui como é que fica no computador. Então eu abro aqui a parte de downloads, que é para onde veio, então aqui a planilha. A planilha já fica aqui. Se eu abro ela, eu tenho todas as informações dela aqui, e aí eu posso pegar essa planilha e enviar ela para o WhatsApp, por exemplo. Né? Aí já tem todas as informações aqui. Envia para o WhatsApp, e aí a pessoa vai ter as informações gerais da planilha. Se quiser imprimir, também já dá para imprimir direto do telefone, direto do celular, direto do tablet, direto do computador. Né? Você vai lá, abre a impressora e manda imprimir. Coloca a página lá para ela reduzir para caber, né? Caber na página e manda impressão. Mandou impressão, já era. Sem burocracia, sem muitos problemas, certo? Então, basicamente, essas são as principais ferramentas que você consegue utilizar dentro da área de planilhas do Canva. Tem muito mais coisas que dá para fazer, mas como eu sei que vocês, muitas vezes, são pessoas que têm conhecimento, estão ainda nessa curva de aprendizado do Canva, ainda aprendendo o básico, ainda tendo um pouco de dificuldade para entender as ferramentas do Canva, um pouco de dificuldade para abrir essas ferramentas, às vezes até para acessar ali a área de elementos, trazer um círculo, trazer um quadrado, colocar um texto dentro. Eu sei que ainda existe essa dificuldade, vocês ainda estão passando por esse aprendizado, então não se preocupem se o vídeo, muitas vezes você não conseguia assimilar muitas coisas, porque era normal, a gente não conseguia assimilar tudo de uma vez. Né? Por exemplo, quando eu ministro aulas presenciais, muitas vezes. Então eu sei que durante um curso, principalmente um curso curto, que tem de 6 a 8 encontros, você vai conseguir absorver, talvez, de 5 a 25% do conteúdo inteiro. E aí, esse tipo de aula que a gente coloca aqui no YouTube, muitas vezes é um apoio para que você assista mais de uma vez e consiga absorver aquilo que você ouviu e não conseguiu absorver da primeira. E a gente sabe que existem pessoas que precisam passar por esse processo de repetição para conseguir absorver essas informações. E é justamente por isso que eu tenho criado esses vídeos, tenho criado esse material, tá bom? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Depois, lá na frente, eu posso criar uma nova aula de planilha com um conteúdo um pouco mais intermediário, mais indo para o avançado, para quem já tem bastante costume com esse tipo de ferramenta. E aí a gente pode fazer outras coisas bacanas, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu já peço desde já, deixa o feedback aí com informações referentes ao que você achou desse vídeo. Comenta, compartilha, encaminha esse vídeo para alguém, copia o link dele, manda para alguém, compartilha no Instagram, beleza? Já se inscreve aí no canal, ativa lá as notificações para toda vez que sair um vídeo novo, você já ficar de olho, porque vai vir a notificação no seu telefone, você vai lá, já
guarda um tempinho do seu dia para você ver o vídeo, e aí você já assimila mais aquele conhecimento, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, tudo de bom.